mais um episódio do Passe no DM tá no ar. Eu já tinha até perdido as contas de quantos episódios a gente tava nessa altura do campeonato, porque a gente passou tanto tempo sem postar nada. Mas finalmente conseguimos um tempinho na nossa lotada agenda. Nesse episódio a gente vai falar sobre seleção brasileira, finalmente, né? Já estamos devendo isso há um tempo. O Brasil já fez 2 jogos, a Pia já convocou 2 vezes e vamos falar sobre essas convocações. Hoje eu tô com a Letícia Lázaro. Olá, Letícia. Boa noite. Olá, boa noite. Não sei, né? Boa noite, Brasil. Boa madrugada, Londres. Eu precisava. Enfim, na verdade é noite aqui também. E hoje nós temos uma convidada super especial. Não é sempre, não é todo dia que nós temos uma jogadora de seleção. Jogou no Santos, jogou no Corinthians. Bem-vinda, Aline Calandrini, ou mais conhecida como Calan, pra gente, aqui do futebol feminino. Letícia, pessoal no Passe do DM, estava com saudade, inclusive, de vocês, de ouvir os podcasts de vocês, e é um prazer estar aqui com vocês, participando disso. Ai, nossa, realmente. Primeiro, eu preciso dar o recado da Duane, que ela não pôde participar, mas ela mandou falar que te adora, Calan, e ela tá lá em busca de mais um diploma. Do nada, Duane tá novamente graduando. Isso, mais uma vez. Realmente. Adoro, é muito engraçado. Eu acho ela uma pessoa de opinião muito forte lá no Twitter e uma pessoa que conhece e manja. Mas pra mim o mais legal é quando ela começa a discutir com as pessoas que não entendem absolutamente nada. A Duane é ótima. E dizendo, ela comprou um microfone novo, né? Então tem essa saga, mas eu ainda não tive oportunidade de... Ela comprou já faz 20 anos já que ela comprou o microfone novo. Aí agora a gente vai ter mais um episódio desse capítulo, que é a Duane terminando de montar o quarto pra colocar um computador e poder usar o microfone novo de fato. Então, daqui 4ª temporada do Passe no DM, a gente chega nesse patamar. Sim. Mas enfim, antes de entrar no assunto seleção, aproveitar a oportunidade, né? Queria primeiro fazer umas perguntas pra Calan, porque assim, não sei se você já percebeu, mas toda vez que a gente discute treta, que a gente discute problema aqui nesse podcast, as pessoas parecem que ouvem muito mais do que quando a gente tira um tempo pra falar de coisa séria. Então... Uma treta, de uma fofoca. É, isso que o povo gosta também. Eu descobri tantas coisas que eu não sabia nesses bastidores, especialmente fora do país, não tinha ideia. Fiquei chocado de descobrir tudo com vocês. As maiores fofoqueiras do Spotify e agregadores. Mas a gente estava discutindo até isso aqui antes de começar a gravar, né? Às vezes a gente tem uma ideia para fazer um conteúdo que não é exatamente isso que a nossa audiência está procurando. Às vezes as pessoas simplesmente se interessam por coisas completamente aleatórias, e aí vai de você, às vezes, jogar um conteúdo assim, que é o que você quer, e depois fazer um conteúdo que também agrade as pessoas que estão vendo, vendo no caso não, né? Ouvindo. Porque é isso, né? Apesar de que a gente, assim, ganha só a satisfação moral de fazer o podcast, porque... A gente tem que abranger todo o conteúdo. Eu acompanhei todos os podcasts que vocês fizeram na Copa do Mundo e realmente era assunto muito variado, né? Começava ali com uma brincadeira e falava sobre um esquema tático, ou então um destaque, enfim, aí só tava uma brincadeira, aí tinha um babado lá de bastidores, das meninas de fora, então acho que isso é bacana, acho que isso agrega muito a quem não conhece 100% o futebol feminino, não acompanha de fato, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. Eu era uma pessoa que eu não acompanhava tanto. Então, assim, acompanhava essas fofocas. Sempre soube quem eram jogadores, assistia um campeonato. Mas esses babados aí, eu confesso que eu tava bem por fora, assim. Eu descobri tudo com vocês. Era até algo que eu queria te perguntar, se você tem acompanhado, se tem tido tempo para acompanhar, assim, mais futebol internacional, alguma coisa de Liga dos Campeões ou alguma liga internacional. Porque, assim, a vontade é grande, né? Mas nem sempre dá pra gente acompanhar tudo que a gente quer. O jogo do Barcelona que teve recentemente, mas acompanhei mais a Liga dos Estados Unidos, né? Porque a ESPN agora tá ajudando a gente, graças a Deus, com os comentários da Juliana. Então é uma coisa que eu tenho mais fácil acesso. Então eu não tô acompanhando tanto as coisas que estão acontecendo fora, assim, no caso da Champions, que está começando.
Eu leio mais do que acompanho os jogos agora da liga aqui norte-americana. Eu tô acompanhando sim, muito porque a ESPN tá passando, entendeu? E eu até falei com a Mariana, me avisa sempre quando for passar os jogos, que a gente passa batida, a gente não sabe em si quando tem, a não ser quando alguém fica comentando durante o jogo e a gente percebe, putz, tá rolando o jogo, na hora que você se liga de acompanhar. E esse negócio da NWSL, assim, eu achei que é uma boa pra gente aqui, né, no Brasil, de ter essa transmissão da ESPN, apesar de que nem todo mundo tem oportunidade de ter a ESPN, que é um canal pago. E, infelizmente, a NWSL, meio que para os países que têm agora a transmissão na ESPN, eles pararam de transmitir pelo aplicativo. Então, aqui onde eu tô, eu não consigo assistir porque o direito de transmissão é da ESPN, então não dá para eu acompanhar o jogo pelo aplicativo da NWSL mais. E aí, meio que na contramão disso tudo, veio a FA colocando o aplicativo da FAWSL, da Super League feminina, de graça e com todos os jogos, que é meio que quando a NWSL parou de transmitir para todo mundo, a FA entrou, então foi... Eles sabiam que isso ia acontecer? Não sabiam, mas acabou que veio a calhar. E, assim, o nível de jogo é muito diferente. A gente sofre muitos anos com a NWSL, porque é a opção que tem, mas o nível de jogo daqui é bem diferente. Até porque tem jogadoras de vários países, né? Amanda, já conta pra gente esse aplicativo aí. Chama FA Player. Só entrar lá no Google Store, na Apple Store, e aí você baixa, cria uma conta no site da FA e tudo já o aplicativo vai te direcionar. E, olha, tem os jogos ao vivo, tem os jogos completos que eles postam depois e tem os melhores momentos que eles postam e ainda fazem alguns especiais com algumas jogadoras. É bem completo. E tem conteúdo da seleção inglesa também. Legal. Conhecimento, o que você acha aí que são os 3 favoritos nesse campeonato? Aqui, como a gente já até falou, né, no podcast, que aqui o campeonato vai acabar ficando entre Arsenal, Manchester City e Chelsea. Não acho que o Manchester United vai ter força assim para brigar por alguma coisa. E provavelmente a Liga dos Campeões na próxima temporada vão ter 3 vagas, né? Então já vai ajudar, porque, por exemplo, um Chelsea ficar fora da Champions esse ano é péssimo para o clube. Mas acho que vai ficar entre esses 3 times. Mas, por exemplo, o Chelsea empatou com o Brighton, se não me engano. Enfim, perdi. O Chelsea empatou com o Brighton nessa última rodada. E o que a gente estava falando, não tem, o campeonato é um pouco mais equilibrado, assim. Tanto por cima, quanto ali meio que mediano. Esses times tipo Brighton, Reading, o Manchester United também. O Tottenham, que fez um jogo duro contra o Chelsea na abertura da rodada. Esses são times que não vão brigar por título, mas que eles podem muito bem tirar ponto desses times grandes. Por exemplo, na temporada passada, o Manchester City foi perder para o Arsenal. Já era quase no final do campeonato, o Arsenal já tinha garantido o título, e o City quase que foi vice-invicto. Então, é muito louco as coisas aqui. O nível de jogo é bem diferente. Enfim, aqui, além de ser bastante equilibrado a liga, né, como a gente estava falando, eu vejo muita propaganda também, mas são mais propagandas da Barclays, do Barclays, né, que é o banco. Eles colocaram muita coisa, porque aqui tem um Barclays em tudo quanto é lugar, tudo quanto é esquina tem um banco desse, e daí sempre nos bancos tem um cartaz que tem a camisa da Mia Dema, tem a camisa de outra jogadora que eu esqueci agora, e a logomarca, tipo, o slogan deles é All to Play For. Tipo, tudo pra jogar, assim, tipo, jogar por tudo. E daí sempre tem alguma coisinha, tem umas coisas nos pontos de ônibus também. Eu moro perto do Finsbury Park e tem a estação do parque, tem uma loja do Arsenal. Então toda vez que eu passo tem assim uma foto enorme da minha Dema e uma foto enorme da Leah Williamson, e eu fico assim, cara, que lugar. Planeta é esse? E lá no Stamford Bridge, na loja do Chelsea, tem tipo uma foto enorme da Fran Kirby, e quando você vai chegando assim na região, no caminho para ir pro estádio, tem várias propagandas, acho que da
do Beats, o fone de ouvido, com as jogadoras do Chelsea. Então tem a Ji So-yoon, tem a Magda Eriksson, tem a Millie Bright, tem a Fran Kirby, claro. Todo mundo Nossa. meio que nos postes, assim, com um fonezinho do Beats. É muito massa. Eu ainda não tive a oportunidade de ir num jogo do West Ham, nem de outras... eu fui só num jogo treino, né, do Arsenal, então não sei também como que é a atmosfera, mas é algo muito louco. É algo muito louco. Eu imagino, é bem, um pouco não, bem diferente da situação do nosso Brasil, né? E você imagina, você tá andando e vê um pôster gigante desses nomes que você falou, que estiveram tudo na Copa do Mundo, e jogam demais, absurdo, assim. A gente vê quão longe a gente está, né, em relação a esse capitalismo mesmo, a olhar o futebol feminino de uma forma mais de capitalismo, de dinheiro, de investimento, de jogadoras que são promessas, sim, patrocínio, enfim, surreal. Eu imagino que você deve estar nas nuvens aí. Não, sempre que eu passo pela loja do Arsenal, que é aqui perto de casa, sempre o ônibus que eu pego para ir pro trabalho, eu passo lá na porta. E eu não vou tirar foto, porque isso é muito coisa de turista. Só tirar foto de tudo que é coisa que você vê. Costume, né? Eu fiz, isso é normal, passo aqui Finge todo que é dia, mas toda vez que eu passo, eu olho assim pra foto da Leah Williamson e eu fico... Ai, mas enfim, vou me acostumar um dia. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto de seleção brasileira. Depois daquele jogo contra a Argentina, goleada, todo mundo pensou é agora. Mas daí veio o sufoco contra o Chile. Endler, nossa carrasca. Eu fico triste e fico orgulhosa ao mesmo tempo, porque, sei lá, a gente acompanha a carreira das jogadoras, assim, do futebol feminino. Quem tá há mais tempo acompanhando, a gente, vê essas jogadoras crescerem, meio que nascerem no futebol feminino. Então, quando a gente viu nascer, quando a gente chegou, era tudo mato, tinha ninguém, tinha fandom. E aí, quando você vê que essas jogadoras estão fazendo um sucesso, estão sendo reconhecidas, você fica com aquele sentimento de orgulho. Total. E de pensar que eu quase que joguei com ela no Santos. Ela teve uma entrada no Santos, mas não teve continuidade. Mas ela é uma jogadora que é referência no país dela. É como se fosse a nossa Marta aqui no Brasil. Quando você pensa em futebol feminino, é ela lá. E pelo que eu sei, assim, conversando com a Érica, que é uma pessoa que teve muito contato com ela é um ser humano extraordinário. E então, acho que ela é muito merecedora disso. Eu entendo muito você ter falado que fiquei triste, fiquei feliz pro lado da carreira de atleta, uma pessoa que a gente acompanha, e de fato, sem dúvida alguma, independente de qualquer coisa, ela não foi indicada à toa a ser uma das melhores goleiras do mundo, né, gente? E ainda teve um surto coletivo no Twitter do pessoal falando que eu não era uma das melhores do mundo. Sinceramente, melhorem. Gente, se ela é goleira de uma seleção mais eficiente, essa menina tava feita, assim. Ela já tinha ganho bola de ouro. Até me exaltei aqui. Se eu fosse uma Anger da vida em relação à Alemanha e tal, também acho. Sem dúvida. Se a Hope Solo gosta dela, se a Hope Solo gosta da pessoa, é porque a pessoa realmente... porque pra gostar, a Hope Solo gostar tem que ser. Hoje o pessoal tava no Twitter sugerindo, porque a France Football falou que vai fazer um prêmio pro melhor goleiro, né? E aí o pessoal tava sugerindo que tivesse um prêmio pra melhor goleira também. A gente tava pensando nos nomes aqui. Daí eu pensei no prêmio France Football, que o do masculino vai chamar Levi Yashin. E o France Football feminino podia ser o prêmio Hope Solo. Daí eles poderiam dar pra Alissa Nair. Ou então o prêmio Brianna Scurry e dar um prêmio honorário pra ela, Hope Solo. Acho que a Hope Solo morre, na moral. Porque ela prefere ser a pior goleira do mundo. Pior independente de qualquer coisa, ela foi uma baita goleira. Ok, que ela é menina, nossa, que ela é ruim de vestiário, que ela tem personalidade difícil de lidar, mas a menina realmente, sem dúvida alguma, foi a melhor goleira dos Estados Unidos. Foi. Ela. Ouçam, né? Nosso podcast anterior, falamos muito sobre vida e obra.
Biografia completa de Hope Solo, até tretas recentes. Mas enfim, eu queria um pouco da perspectiva da Kalan sobre a primeira convocação da Pia, assim, porque como a gente não teve oportunidade de falar sobre isso no podcast ainda, eu queria trazer aquela convocação à luz dessa, porque a gente viu que muitas jogadoras meio que não receberam uma outra oportunidade nessa segunda convocação. Tem algumas jogadoras novas, entre aspas, né, que a gente conhece, mas estão no time. Mas, por exemplo, para o torneio ela chamou 2 goleiras e acabou não levando a Letícia, que foi para a Copa do Mundo também, do Corinthians, mas que foi chamada agora. Quando saiu aquela primeira convocação, qual foi o sentimento que você teve, Kalan? Bom, inicialmente, quando saiu a convocação, já era o esperado, porque a Pia não conhece as nossas jogadoras, por mais que ela tenha acompanhado a Copa do Mundo, tenha visto vídeos, ela não conhece a realidade do futebol feminino no Brasil, não conhece o Campeonato Brasileiro, então não tinha como muito ela se basear, e até concordo que ela tenha dado, até na primeira convocação, uma continuidade ao que vinha trabalhando exatamente por esse motivo que eu acabei de citar. Ela optou em manter a mesma comissão, mas chamando a auxiliar, que acabou de chegar, né, a companheira dela, e que já trabalhou com ela na seleção da Suécia. Enfim, acho que isso é um fator muito positivo. Só que ela era né, tipo, ela era o centro, mas ela estava rodeada de outras pessoas da outra comissão. Então, óbvio que eu já esperava que ela fosse chamar os mesmos nomes, e não foi nenhuma surpresa, né? E eu até brinquei que eu ia começar a olhar a Pia de fato na segunda convocação em diante. Hoje saiu a segunda convocação e até brinquei. Esquece a segunda, vamos pensar da quinta em diante. Porque é normal, ela tem pouco tempo no Brasil, e mesmo que ela fosse talvez uma técnica brasileira que tivesse aqui no Brasil, ela ia dar uma continuidade de alguns nomes que estavam vindo. Eu acho normal, a gente tem uma Olimpíada que está aí, batendo na porta, que é ano que vem, não tem como ela fazer uma mudança radical, mas também acho que dá para ela mudar uns 7, 8 nomes tranquilamente, pensando na Olimpíada, que é a curto prazo, ano que vem. E depois você pensa futuramente, né? Não dá pra gente falar, nossa, já teve mudanças. Não, a gente sabe que o Chile é mais fraco que o Brasil, apesar de ter ganhado, mas o jogo foi ruim, muita chuva, o Brasil teve um gol anulado. Então vamos pensar no primeiro jogo que foi contra a Argentina, que deu pra girar, deu pra trabalhar um pouquinho mais a bola, a gente viu alguma mudança na marcação, por exemplo. O Vadão meio que defendia com aquela marcação mais individual, zona individual, a famosa dança dos pares. A gente já viu um posicionamento um pouco mais diferente, mais setorizada, não indo tanto, as zagueiras não indo tanto a meio de campo, dando bote na hora certa. Gostei da Luana vindo girar a bola. Gostei do ataque, não indo para frente de qualquer jeito. Isso é um erro que a gente tem, um jogo muito vertical. Acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Só que a gente continua com o mesmo problema de falta de criação. Isso é uma coisa que a gente sente muito na nossa seleção brasileira. Não vi nenhuma mudança em relação a isso. Não dá para falar hoje, nossa, a Pia é a nossa salvação. Não é isso. Eu acho que é um processo a longo prazo. Confesso que pelo nome Pia Hug, eu espero muita mudança, espero muita coisa, mas eu estou tendo total paciência para isso, porque eu sei que não é uma coisa da noite pro dia. Ela está conhecendo hoje as jogadoras do Brasil, até as jogadoras de fora. Ela nunca teve contato com a Marta, mas eu queria muito que ela tivesse o seu próprio olhar, que ela não fosse muito pelas análises táticas individuais, técnicas táticas individuais de cada jogadora. Na entrevista hoje eu vi que a Bia falou que tem mais ou menos 50 atletas no radar, e quando ela fala no radar é porque o analista, sem dúvida alguma, ele tem o nome das jogadoras, como que ela é ofensivamente, defensivamente, fisicamente, enfim, mas que ela tenha também um olhar como técnica mesmo. Eu sei que hoje o futebol moderno é muito essa questão, essas análises, né, que a gente tem de acordo com os programas, uma coisa mais moderna mesmo, mas que ela consiga ter um olhar um pouquinho mais por ela, assim. E acho que com o passar do tempo, ela vai ter. Eu acho que aos poucos a Pia vai se situando, vai conhecendo as jogadoras,
vai repetir quem tiver que repetir, vai tirar quem tiver que tirar. É só paciência. Eu sei que inicialmente a gente fica com raiva. Eu fiquei com raiva hoje, por exemplo, nessa segunda convocação dela. Mas a gente tem que ter paciência. E se ano que vem na Olimpíada não der certo, for um resultado negativo, a gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim. Se o lado ruim for muito maior, a gente tem que falar de qualquer jeito, independente de quem seja o treinador, no caso é a Pia. Né? Mas é paciência. Eu espero que ela conheça cada vez mais as jogadoras, que ela veja seus defeitos, suas qualidades, o que ela pode potencializar de cada uma. A gente sabe que com o Vadão muitas não estavam no seu melhor, no seu potencial. Eu espero que ela tire isso de cada atleta. Tem algo, até porque você foi zagueira, então tem alguns movimentos assim defensivos que eu imagino que demorem um pouco mais de tempo para poder assimilar, principalmente quando você está jogando com uma outra pessoa que não é sua dupla de zaga no clube, e aí você se encontra ali na seleção para fazer poucos treinos e tem que mudar essa concepção de jogo. Como que é assim essa coisa de, por exemplo, o Vadão montava a defesa e o time para marcar nessa dança dos pares, e a Pia faz uma coisa mais de zona. Como que é isso na cabeça assim do zagueiro e do sistema defensivo num todo, assim, para você poder virar a chave e meio que aprender de novo esse movimento, né? Olha, eu acho que a Kathleen no Mundial entrou numa sinuca de bico. Uma Concordo. coisa que você falou sobre essa questão de você entrar numa linha defensiva onde você não treinou. E a nossa linha defensiva da seleção brasileira no Mundial foi exatamente isso. Ela entrou numa sinuca de bico. A Letícia, apesar de ter feito alguns amistosos, também entrou numa sinuca de bico. A única que entrou ali que estava acostumada a jogar, que também não era quem ela estava acostumada a jogar, mas de iniciar como titular, era a Mônica. Então era uma linha defensiva muito, muito surpresa. Tanto que a gente viu as falhas que nós tivemos. Então quando você treina com uma dupla de zaga, com a sua lateral, você olha para o lado, existe comunicação verbal, a comunicação no olhar, isso é muito importante. Você sabe o momento que você vai dar um bote, o momento que você tem que segurar. A comunicação numa linha defensiva é muito importante. E eu acho que assim, eu li uma entrevista da Érica que ela comentou sobre o movimento. O Arthur treina muito essa questão de movimento. Como que você vai correr para trás? Se você vai correr para trás, correr ou atrás meio de lado, que é um movimento que você pode atacar. Isso é uma coisa muito subestimada aqui, né? Tanto mesmo no masculino. É uma coisa que eu não vejo o futebol brasileiro treinando muito, assim. Eu vejo muitos erros, mesmo Série A do Brasileirão, não que seja... De né, posicionamento. mas só de... Se o cara tivesse virado pro outro lado, ele conseguiria defender uma bola. Então, eu acho que é uma coisa que precisa muito mesmo. E eu li uma entrevista da Erika, acho que foi nas Minas Vibradoras, que ela falou exatamente isso, que a Pia está tentando ajustar o posicionamento do corpo, e que, na real, as atletas têm que saber disso nos seus clubes, né? Porque a seleção não é formadora de jogadoras, né? E eu vou dar um exemplo do Arthur e do Rodrigo Iglesias. O Arthur é o técnico do Corinthians e o Rodrigo Iglesias é o auxiliar técnico dele. O Rodrigo fica com a parte defensiva, e é uma coisa que eles falam muito, é o posicionamento do corpo. Isso faz muita diferença. Você pode ser lenta, mas se você estiver muito bem posicionada, você consegue atacar aquela bola e não perder na velocidade. Eu acho que a gente tem um setor defensivo médio para bom. Eu acho que a gente tem a Kathleen que pode potencializar. Ela entrou numa sinuca de bico naquela Copa do Mundo, mas ela é boa jogadora. Com o passar dos jogos, eu achei que ela evoluiu. E muita gente falou, ela quer sair jogando. Ela quer sair jogando, eu acho isso bacana, acho isso legal. E é sinal que ela não tá com medo. Ela só tem que ter certeza daquilo. Eu acho que a gente pode ganhar muito com ela. A gente pode ganhar muito com a Dai, que ela é uma jogadora nova, mas tem muito a progredir. A Erika é uma jogadora mais técnica, né? Ela é mais inteligente, tem um passe muito bom. É muito experiente, sabe por onde correr. Não é tão rápida, mas ela sabe por onde correr. E a Rafa é um nome que eu acho que eu não sei, que eu acho que assim, é unanimidade na defesa. Na minha opinião, até ela se machucar, ela era titular absoluta, seja na zaga ou seja na lateral, porque ela joga demais. Só que eles devem saber qual é a situação dela atualmente, por isso que não deve ser convocada, né? Eu espero que. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Sim. Eu confesso que eu não sei como a Rafa tá, mas já passou o tempo de recuperação dela.
talvez, faltando ritmo não. Mas jogadora que eu apostaria tranquilamente, pra levar pra seleção até sem uma perna. Curupi, não, como chama, Saci? Eu mesma. Mas A Rafa Saci. eu sinto falta um pouco disso de transparência em relação a isso, sabe? De tipo, tá, tem 50 jogadoras, mas tipo, quem são, sabe? Mesmo para jogadoras saberem, tipo, a gente tem que saber que eles não estão no escuro, sabe? Porque é complicado você achar que. Sim, não tem como você achar normal a Mônica ser opção e a Rafa não, sabe? Então tem que ter um motivo pra isso, sabe? E foi como eu comentei, eu espero que eles saibam a situação da Rafa hoje. Eu confesso que eu não sei a situação dela, vou até procurar saber, mas já passou bastante o tempo de recuperação dela. Sim, a gente uma tava jogadora falando que é Copa, muito talvez, forte. Pois é, então assim, eu não sei a situação dela, mas eu espero que ele esteja monitorando, porque a Rafa é uma jogadora. Eu me arrisco a dizer que a Rafa, em atividade, em alto nível, é uma das melhores zagueiras do mundo. E ela é canhota, né? É muito difícil ter zagueiros canhotos, isso já é um super diferencial. É muito difícil encontrar informações lá da liga chinesa. Acho que no chinesão, acho que eu tenho a amiga da Rafa no Facebook, não que nós já tenhamos conversado, mas tá lá no meu Facebook. E de vez em quando aparece alguma coisa, eu acredito que ela já tenha voltado a jogar lá pelo time dela, mas o campeonato chinês é muito obscuro. Realmente não dá para encontrar informações assim. Nada profissional em relação a, por exemplo, tratamento. Eu tenho depoimentos de atletas que jogaram há muito tempo, ou que não jogaram, mas tiveram experiência. Quando o atleta se machuca, pronto, o exemplo da Cristiane. Quando o atleta se machuca, Jesus, é um parto para retornar, porque eles não têm uma estrutura boa em relação a isso. Você tem que se virar de qualquer jeito. Talvez isso a Rafa esteja passando, eu não sei, eu não conversei com ela, e por isso que eu falei, a gente pode procurar saber sobre isso. Mas que deixa muito a desejar em relação a tratamento de atleta, eu sei que deixa muito a desejar. A gente tá vendo o caso até do Ramires, né? Agora que tá no Palmeiras, que veio bichado de lá. Todo mundo veio bichado, parece. O cara que fez. Né? O Ricardo Goulart tava lá. Uhum. Isso masculino, isso aí, imagina feminino. Não, pois é. Verdade. Então, já dá pra ver, assim, mais ou menos. Mas, falar um pouco das meias que foram convocadas, porque acho que a Pia gostou do que ela viu na Aline Milene da Ferroviária, porque ela tinha convocado 4 meias na última convocação. A Aline entrou no lugar da Thaísa, e dessa vez a Thaísa tá saudável de novo, voltou a ser convocada. Agora a Pia chamou a Aline, a Formiga, a Luana, a Thaísa e a Maria, que é ex-Santos, mas agora tá na Juventus, e vamos lá, né? Dado início à temporada das teorias da conspiração. Menina, uma hora eu acho que ela foi boicotada, o Santos é boicotado, uma hora eu acho que não, uma hora o Santos é. Até eu tô bem, será que tá boicotado mesmo? É porque é um negócio muito estranho. Imagina assim, você boicota um time, e aí você, tipo, não quer que ninguém saiba. E aí toda jogadora que sai, você convoca. Tipo, é uma coisa meio burra de fazer, né? Se for isso mesmo. Então, mas segundo alguns depoimentos de alguns contatos que eu tenho no Santos, enfim, tiveram atletas, teve a Tayla convocada, e a Emily não liberou, teve a Brena e a Emily também não liberou. A Tayla só foi para a seleção brasileira porque a Tayla bateu o pé e foi. Tanto que quando ela voltou, ela foi banco. Então as pessoas meio que. Então por isso que eu falo, eu acho que eu acho que não. Então, eu confesso, eu não tô lá dentro, eu não sei o que é. Mas até onde eu sei, essas jogadoras foram convocadas e não foram liberadas, e a Tayla foi liberada. Não foi liberada, aliás, ela bateu o pé, foi, quando ela voltou, ela foi banco, e não sei como a Tayla foi considerada a melhor zagueira do Brasileirão se ela não jogou no segundo semestre, por exemplo. Nossa, eu tô aqui colocando a minha maquiagem de palhaço, porque a gente ficou pedindo a Brena na seleção um tempão. E a gente não sabia dessa história, gente. Dizem isso. É verdade. Dizem isso. Há boatos. Vou dizer que ela foi convocada e ela soube. Mas, realmente. É algo a se pensar mesmo. Coloca as coisas sob novas perspectivas.
Ninguém é santo, né? Eu acho. É exato, a gente nunca sabe. Eu acho que toda a situação existem dois lados. Eu acho que, de fato, existe um problema muito grande, sim, com a Emily Sim. e a seleção brasileira. Isso é inegável, independente dela barrar ou não a jogadora aí. Mas existe um problema individual, ali, pessoal da Emily com a seleção. Eu acho que, de fato, ela e o Marco Aurélio não se dão bem. Eu acho que existe boicote, sim, da seleção brasileira em relação ao Santos, mas também não acho o Santos da situação. O Santos. Outra jogadora que deve ter agradado a Pia também foi a Vitória Albuquerque, né, do Corinthians. Como não agradar, né? Que continuou no time mesmo agora com a volta da Marta. A Vitória que foi convocada porque a Marta tinha sido cortada por lesão. Mas, por outro lado, algumas não receberam uma segunda oportunidade. Como é o caso da Geise, o caso da Raquel e a Milene a Milene não tá machucada, né? E a Ela Fabiana? só não Não, foi. A Fabiana também não. E aí a Pia resolveu chamar a Andressa, Bia Zanerato, Chu, Debinha, Marta, Vitória Albuquerque e uma jogadora que foi muito injustiçada na Copa do Mundo e que sempre jogou bem lá no Atlético de Madrid. A Ludmilla carrega o Atlético de Madrid. E aí o pessoal malhou a Ludmilla na Copa do Mundo e até hoje tem gente malhando a Ludmilla. Ninguém nunca assistiu um jogo do Atlético de Madrid. Ninguém viu o jogo que ela fez sob o comando da Pia, que ela estava jogando mais centralizada, buscando mais a triangulação, recebendo bola ali no lugar que é a dela, sem ser sacrificada, tendo que ficar marcando lateral. E é isso, né? Tá aí para calar a boca de muitos. Mas eu acho que se você analisar o que a Ludmilla fez na Copa do Mundo, não só a Ludmilla como a Bia, por exemplo, eu entendo o que os torcedores falam, mas realmente eles não acompanham o que ela faz no clube dela, ela estava numa posição que não era dela. Também eu acho que a Ludmilla é uma jogadora que tem que estar sim na seleção brasileira, mas realmente na Copa do Mundo acho que deixou a desejar, não por culpa dela, porque o Vadão não tirou o melhor dela. Mas é um nome sim, que se souber aproveitar e colocar na posição que ela joga no time dela, sem dúvida alguma ela vai render muito mais do que ela rendeu nessa Copa do Mundo. Acabou ficando a primeira impressão, né? Porque eles não acompanham, né, gente? A gente vê essa situação assim acontecer. Por exemplo, a Aline Milene, ela joga na Ferroviária como uma atacante lá na frente. Mas a posição de origem dela é uma meia aberta. E essa é a posição de origem. E tanto que a Pia convocou ela desse jeito. Aberta, uma meia aberta. Outras coisas que eu não entendo, assim, por exemplo. A Aline, ela foi convocada no lugar da Thaísa, certo? Na primeira. Então, tipo... Isso. Por quê? Essas coisas que eu não entendo. Como você pensa uma jogadora e aí você coloca outra com outra característica quando uma machuca? Esquisito, né? Foi parecido quando a Adriana foi desconvocada e ela convocou a Luana. Lembro que a gente falou mal. A gente não falou mal da Luana, porque agora a Amanda foi o número 1 da Luana. Mas, tipo, não faz sentido. Eu falei antes da Luana jogar bem contra a Argentina que eu Mundial, achava ela boa jogadora. Tem os prints lá no grupo do WhatsApp. Depois eu tenho que mostrar esses recibos pra achar que eu estou. Ela é uma jogadora que também se adquirir confiança, se ela se sentir abraçada pela Pia, ela também tem muito a render. Mas sabe que eu não sei como foi pra você exatamente o fato da Pia ter entregado pra ela a braçadeira de capitã. Claro que a Formiga não estava em campo, mas ela colocou essa responsabilidade com a Luana e achei que ela recebeu bem essa oportunidade e essa responsabilidade. Assim, é claro que o time da Argentina foi uma mãe pro Brasil, né? Mas eu gosto do futebol da Luana e eu achei um ato bem simbólico da Pia de entregar a abraçadeira para ela. Não sei o que você pensa disso, cara. Na hora eu fiquei muito surpresa. Quando eu li, eu falei, nossa, a Luana capitã, foi uma surpresa positiva. Não foi aquela, nossa, a Luana capitã. Foi aquela, nossa, a Luana capitã. Porque a Luana é uma jogadora que eu conheço há muito tempo, que eu joguei com ela no Centro Olímpico. Ela era uma volante, continua sendo, de força física, mas sai pro jogo, né? É uma menina que é forte.
E aí ela foi pra fora, a gente não conseguiu mais acompanhar a Luana dentro do Brasil. E ela veio numa convocação, acho que da Emily, a Emily lembrou dela, não lembro ao certo quem. Mas é uma menina muito querida, muito querida. Dentro de campo, ela não tem um perfil de falar e gesticular, não é isso. Mas eu fiquei muito feliz em ver a abraçadeira com ela. Exatamente por esses motivos. É uma jogadora que chama a responsabilidade, ela vem, se apresenta. Isso é uma coisa que é legal. Eu gosto de jogadora que tem atitude. A Luana é uma jogadora que ela tem atitude. Ela também entrou na Copa do Mundo, igual a Kathleen, assim, tipo, toma, se vira aí. Ela entrou ali, exatamente. E muita gente caiu matando nela porque ela substituiu a Formiga. Não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. E ela não joga igual a Formiga, ela joga diferente da Formiga. Então a Luana é uma excelente jogadora que, na minha opinião, tem que ser mantida no plantel, sim. Então eu fiquei muito feliz quando ela recebeu a faixa de capitã, mas mais que isso, é de ver ela em campo, de ver ela ali à vontade. E eu vi a Luana exatamente à vontade durante a partida. Isso que eu acho que é mais legal, independente da faixa de capitã, entendeu? Esse podcast sempre bancou a jogadora Luana. Selo de qualidade. Teve alguma jogadora que você ficou surpresa de ver nessa segunda convocação da Pia, ou tudo realmente dentro do esperado? Acho que é a Giovana, né? Ah, sim. Eu achei super Giovana surpreendente também. A Valdisnes. A Giovana, joguei com ela no Santos, uma jogadora de bom porte físico. Na minha época ela era alta, não sei se ela tá forte ou tá magra, porque ela tem um perfil magra. Boa jogadora, não sei como ela tá atualmente. Quando elas saem pra fora, a gente não sabe a situação. E ela tá há muito tempo realmente fora do Brasil. Jogou com a Cris falou que ela tá jogando muito bem. Teve experiência com ela agora há pouco. Mas acho que de todas as surpresas, acho que a Giovana, sem dúvida alguma, foi... De todas não, né? Como se fossem muitas. Mas acho que a Giovana... Todas as surpresas, ela foi a maior. Sem nenhuma surpresa. A Maria. Que a Juventus meio que deu spoiler, né? Foi. Que ela seria convocada. Muito, muito estranho também essa situação. Eu acho que foi um protesto. É como se a Pia tivesse visto ela jogar lá na Juve. Ela viu? Claro que não, né? Por que ela chamou? Não dá pra entender. E Poliana? O mistério de Poliana? As aventuras de Poliana? É que a Poliana, ela volta do nada. A gente fala, não, a Poliana não vai mais ser convocada. Como uma fênix. Aí depois 3 convocações, tá lá a Poliana. Aí, sei lá, corta a goleira, chama a Poliana. A Poliana sempre tá lá, fazendo uma pontinha. Mas a Poliana joga como lateral no São José? Não sei. Ela é lateral no São José. Lateral direita, sem dúvida alguma. Porque tem isso também, né? Que as jogadoras laterais todas jogam na frente. O Odair falou pra gente que às vezes a Giovana joga como uma meia, como a Tamiri jogava, né? Isso acaba prejudicando, né? Porque a jogadora fica um tempo sem treinar tanto a parte defensiva. Na Tamires a gente viu como foi e a gente vê como a Tamires é no Corinthians, né? Isso aí é um negócio que... A Tamires mesmo no Corinthians, quando a gente vê que a Tamires vai pra lateral, a gente vê que cai um pouquinho o nível, assim. Mas o nível dela o nível dela no meio de campo é muito alto, né? Não é que caia o nível. É que é uma posição que ela rende muito mais. Não que na lateral, no Corinthians, ela não renda. Com certeza ela vai render muito na lateral. Mas é que no meio de campo ela fica super à vontade. Ela tem mais opções. Ela caiu como uma luva no time do Arthur. E é estranho, né? Porque a gente não tem essa jogadora como a Tamires no Corinthians, na seleção brasileira. A gente não tem uma jogadora de criação, né? E é estranho que não tentem... Sei lá por que não tentam ela ali. Tipo, ela já tá lá. A seleção brasileira não tem um perfil de uma armadura. É um jogo muito vertical, é um jogo que todo mundo fala que não tem meio de campo. A gente vê a Formiga e a Thaísa como volantes, e são volantes de fato. Na minha opinião, tem que ter alguém ali entre elas para fazer essa distribuição de bola, entre elas mais avançada. E todo mundo pede a Gabi Zanotti. A Gabi Zanotti é uma jogadora que, sem dúvida alguma, joga demais, é muito inteligente, joga de terno, etc e tal. A única dúvida da Gabi, na minha opinião ali, é a questão da intensidade dela, nível mundial.
Uhum. Então, assim, tecnicamente, a inteligência dela é surreal, que na minha opinião ela tem que estar na seleção brasileira pelos últimos 2 anos que ela tá fazendo, independente de onde ela vai jogar. O Vadão tentou ela pelos lados, não é a posição dela. Não, é. Deixa ela brigar no Queimar meio. ela, né? Exato. E foi o que aconteceu, gente. Queimaram a Gabi na seleção brasileira. A Gabi é uma jogadora que desculpa todas as outras jogadoras no meio de campo que foram convocadas pelos últimos 2 anos da Gabi Zanotti. Ela tem sim que ter uma oportunidade na era Pia. Eu concordo. E eu achei que foi uma sacada muito boa do Arthur dar uma recuada nela, né? Ela jogar um pouquinho mais atrás. Ela vem. Também porque ele tinha que encaixar todo mundo, né? Encaixar a Tamires, encaixar a Vitória, encaixar a Gabi, encaixar a Milene. Então ele acabou trazendo um pouco ela pra trás, mas ela tá dando super bem. E talvez a Vitória seja esse perfil de jogadora, né? De criadora. Eu também acho. Acho que a Vitória tem um caminho muito legal para percorrer. Acho que ela pode ser. Acho que a gente pode pensar na Vitória para uma Copa do Mundo futura, sem dúvida alguma. Muita gente fala da idade da Gabi Zanotti, por ter 34 anos. E realmente, se a gente for parar para pensar numa Copa do Mundo, ok. Eu também não levaria uma atleta de 35 anos, apesar da gente ter a Formiga no meio de campo ali. Ok, a Formiga é de outro mundo, mas não sei se até. Eu não sei não, né? É muito difícil uma jogadora jogar com a idade da Formiga mais uma Copa do Mundo. Então, eu acho que a Pia tem que ter na cabeça dela um time titular para Olimpíadas e o time reserva já pensando numa nova geração para uma Copa do Mundo. Quando a gente fala nova geração, eu não falo de pegar meninas novinhas. Eu falo de meninas novas. Novo ciclo, tipo. Exato. Não é menina de 19, 20 anos. Eu não tô falando disso. Tô falando de um novo ciclo, de meninas, obviamente, mais novas do que o time titular, porque é natural. A Cris não vai aguentar mais tanto tempo. A Formiga, idem. Marta, idem. Enfim. Bárbara, idem. Exato. É um novo ciclo. É uma mudança, como a seleção norte-americana faz, por exemplo. Né? E então eu pensaria a curto prazo com um time mais experiente, porque não tem como você mudar muito, é muito curto para uma próxima Olimpíada, né? Mas eu já usaria 9 jogadoras pensando no Mundial futuro. A gente viveu um momento assim de surto, achando que talvez a Andressinha pudesse fazer esse papel de criadora, talvez sendo um pouco mais protegida, com um meio de campo Aline e Formiga, apesar de que eu acho que fica um meio de campo muito pesado, mas não sei o que acontece com a Andressinha, assim, é um mistério de Andressinha, porque ela não joga no Thorns, ela é a última opção lá no Portland Thorns, acabou se machucando, não foi convocada da primeira vez, eu sinceramente não sei se ela já voltou da lesão, não tenho acompanhado o Thorns. Mas nem tem como saber, né? Pois é, lá no Houston Dash, quando ela estava no Dash, ela foi votada, acho que a melhor jogadora jovem do campeonato na NWSL. Assim, o Dash, não é assim muitos padrões, né? Mas estava ali envolvida, foi a melhor de alguma coisa. Mas no Thorns ela não joga. Então, assim, o que é melhor para a carreira da Andressinha? Vim fazer um intercâmbio de 3 meses no Iranduba, para quê, né? E depois voltar pro Thorns, perdeu a pré-temporada. E, tipo, ela tá lá treinando, mas ninguém tá vendo. Não tem como a Pia ver o que ela tá fazendo lá nos Estados Unidos. Sério, eu não sei o que acontece na carreira de Andressinha. E é uma jogadora que eu gosto muito. Que eu queria muito ver, assim, mais protagonista na seleção. Pelo menos pra compor elenco, né? Mas, gente, eu não acho que estar jogando ou não hoje é parâmetro para convocação na seleção brasileira. É verdade. Não, é verdade. É verdade. Não, mas estar jogando ou não, eu não vejo hoje, atualmente, não é parâmetro para ser convocada. A Mônica não tem jogado, né? Não, tem outras também que não estão jogando. Enfim. Eu acho que a gente não sabe o que acontece de fato, como você muito bem falou, Amanda, lá no clube dela, como que tá a situação dela. Mas jogador é muito mental, é muito confiança, sabe? Quando você tem a confiança do treinador, você vai e faz muito, seja lá no time dela ou seja no Iranduba. Então eu acho que se ela tivesse confiança no time dela, se ela não tivesse confiança lá, mas a Pia convocasse ela e desse
oportunidade e desse para ela se sentir à vontade, ela ia conseguir desempenhar um bom papel. É que a gente não sabe, de fato, a situação dela lá onde ela tá jogando no Houston. Então, assim, é uma dúvida, a gente não sabe a situação dela. Eu só não acho que a convocação eu só não acho que a jogadora estar jogando em alto nível ou não, hoje, não é parâmetro para convocação na seleção brasileira. Hoje. Mas a Pia falou disso na coletiva hoje. Ela disse que não são as 23 melhores jogadoras disponíveis que estão convocadas. São as 23 jogadoras que melhor funcionam no projeto e no grupo de time vencedor que ela quer. Então ela deixou isso bem claro, que ela não vai citar ali nome por nome. Eu acho que, inclusive, foi quando perguntaram sobre a Gabi Zanotti. Ela não quis comentar sobre a Gabi Zanotti, não quis comentar sobre... Nunca comenta, né? E ela falou, são as 23 jogadoras que eu acho que se encaixam melhor no meu projeto, no que eu acho que é um time vencedor. Então tá, é isso. É uma resposta que ela sempre dá quando se pergunta da Gabi Zanotti, talvez por ser o nome que todo mundo fica cogitando. E realmente, assim, eu não sei o que acontece em relação à Gabi Zanotti na seleção brasileira. Talvez se ela falasse, é uma idade que já não é uma idade que não me interessa, ok. Né? Mas de fato eu não sei o que acontece em relação à Gabi Zanotti, é uma pergunta que ela não responde. Eu também não entendo porque quando perguntam sobre... Hoje teve uma pergunta na coletiva sobre as atletas no Brasil. Se ela tá... Um rapaz perguntou, não lembro de qual, acho que foi da Fox. Se ela tá monitorando as outras jogadoras, se cada vez mais vai ter jogadoras brasileiras, e ela passou a resposta para Bia. Por quê? Isso é uma coisa que ela já deveria ter, né? Exatamente. E já deu tempo dela desenvolver isso aí. Exatamente. Ela já deve ter acompanhado o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, outros campeonatos afora no Brasil. Já saberia quem é o destaque do Corinthians, o destaque do Araraquara, o destaque do Palmeiras, o destaque do São Paulo. Então, assim, não tem que passar para a Bia, porque a Bia é brasileira e a Bia acompanha o cenário. Ela já deveria estar atenta a 3, 4 destaques de cada time. E deve estar, porque a Bia falou que tem 50 meninas, 51 meninas monitoradas, mas é uma pergunta que ela já pode responder. Tá entendendo? Mesmo que ela não soubesse, é uma questão de assessoria de imprensa também, né? É você meio que dá uma orientação ali. Não ficou legal, exatamente. Não ficou legal ela ter passado pra Bia. Você fica assim, tá, então... Mas é uma coisa meio que é modus operandi da CBF, né, também. O Tite também faz a mesma coisa nas entrevistas da seleção masculina, fica passando para auxiliar técnico responder. Ninguém tá interessado no que o auxiliar quer falar. A gente tá interessado no que o técnico. A gente já viu muita Bia Paz falando já. Não, chega! Pra gente meio que fechar assim, esse debate, a gente tem que falar, claro, dos adversários que o Brasil vai enfrentar. No dia 5, jogo contra a Inglaterra em Middlesbrough, estádio Riverside, e no dia 8 contra a Polônia em Kielce. Queria muito ir nesse jogo, mas infelizmente 3 horas de viagem aqui de Londres, custa 27 libras para ir, 69 para voltar. Uau. Por quê? Como eu sou trabalhadora, não posso gastar esse dinheiro. Como eu sou barista, não posso gastar não posso gastar esse dinheiro indo para Middlesbrough ver a seleção jogar, infelizmente. Mas um dia vamos vir jogar aqui em Londres e aí a gente acompanha. Mas a Pia reforçou... Eu não posso passar um podcast sem falar da Lucy Bronze, né? A Pia reforçou na coletiva hoje que ela se preocupa porque ela não sabe o que vai ser dessa Inglaterra, não sabe se a Lucy Bronze vai jogar no meio, se a Lucy Bronze vai jogar na lateral, não sabe o que o Phil Neville vai fazer. Meio que se mostrou um pouco perdida quanto ao técnico da Inglaterra, porque ela falou ela e é o Phil Neville, então não é ela. Eu não entendi também. Assim, a gente criticava o Vadão porque ele parecia meio perdido, criticava, então a gente tem que criticar a Pia também. Tá perdida, vamos falar. Aqui não tem essa, não. Imagina se o Vadão fala que é ela. Coisa. Não é possível que ela... O Phil, gente, ele chegou... Foi um dos caras mais falados na Copa do Mundo. Tá entre os 3 melhores técnicos do mundo. Concorde ou não. Vamos passar pano. Deve ter sido uma falha.
Uhum. Levanta o pé que eu vou passar o pano. Eu sei lá, acho que ela quis falar da Lili, não sei. Não sei. Alguma coisa me Ela bateu. meio que se confundiu, porque ela também falou Noruega, ao invés de falar É! Polônia. Menina, eu tava Não tem dúvida. como, não tem como. Gente, eu pensei, será que vai ter o terceiro amistoso? Que eu não tô sabendo. O que tá acontecendo, gente? Só faltou falar que a Jamaica é na África. Faltou essa gafe pro bingo. Mas eu tô assim, contra a Polônia até que eu não tô muito preocupada. Tem 2 jogadoras só que são, assim, mais conhecidas. Tem umas que estão na Frauen Bundesliga, mas Olha enfim. lá, hein? O Tem time também não me preocupava, Amanda. Tem Não tá com isso. a Catarina, né? Que o pessoal chama ela de Kátia, que é a goleira do PSG. Divide a posição com a Endler. E a Eva... acho que é Pajor que fala o nome dela, ou Pajor, não sei, que ela é muito boa jogadora, atacante, também tem que prestar atenção. Agora, a Inglaterra vai para esse jogo contra o Brasil vindo de uma derrota. E uma derrota que não foi legal. Então eu imagino que elas vão brigar com unhas e dentes para poder vencer essa partida, até porque estão jogando em casa. Pro Brasil, particularmente, eu acho que seria melhor a Lucy Bronze jogar no meio de campo, porque ela ainda tá se adaptando. Porque ela, se ela jogar na lateral, eu fico receosa. Vai ser um jogão, eu acho que neste caso, sem dúvida alguma. A Inglaterra é muito favorito contra o Brasil, mas eu acho que independente do resultado, eu acho que é um bom amistoso, né, para nossa seleção brasileira. A Lucy Bronze, que na minha opinião, assim, apesar dela ter errado na marcação em alguns jogos nesse Mundial, na minha opinião, ela foi a melhor jogadora na Copa do Mundo, é uma jogadora que é em alto nível também no campeonato que ela joga. Para mim é top 1, mas eu acho que ela não vai ganhar. Parabéns, Calan, você ganhou o prêmio aqui do Passo do D. Não, acho que ela não vai ganhar, mas na minha opinião, dentro de campo, ela é muito presente. Quando ela tá ofensivamente, ela acha os caminhos assim que ninguém segura ela. E, na minha opinião, ela é a melhor jogadora do mundo atualmente, mas acho que não vai ganhar. Então, lateral pode ser um caminho muito interessante para a Inglaterra. Confesso que não conheço a Lucy Bronze jogando no meio de campo, mas pela sua qualidade, sem dúvida alguma, seria melhor ela jogando pela sua posição jurídica, como eu falo do Daniel Alves. O Daniel Alves tá jogando no meio de campo de São Paulo, mas na minha opinião tá igual aos outros. Ele tem que ir pra lateral. É a mesma coisa que eu penso da Lucy Bronze, uma puta jogadora, só que eu não conheço ela de fato jogando no meio de campo. Não sei o que ela pode somar pra equipe. É uma invenção do Phil Neville, porque o que ele quer é que a Kira Walsh não fique sobrecarregada. Ele tá querendo meio que dividir a posição, porque nos últimos 2 amistosos, a Jill Scott não foi convocada, porque estava descansando ainda do período de Copa, né? Mas, logicamente, com a Jill Scott de volta, ela é titular, e eu acho que o que ele pensa é meio que fazer um rodízio entre a Kira Walsh e a Lucy Bronze, que, enfim, é uma situação engraçada. Eu não mexeria, sinceramente, até porque o meio de campo da Inglaterra é muito bom, eu acho chato demais. E assim, ele tem um problema ainda, que é trazer a Jordan Nobbs de volta para esse time. Então, assim, pra que mexer no que dá certo, né? Não precisa, gente. Mas... E o lado da Lucy Bronze, ele é muito eficiente no jogo. É um lado muito pesado. Meu Deus. É meio que a alma do time, né? Tanto que quando o Phil Neville resolveu mexer ali daquele lado, deu ruim tudo. Acabou a Inglaterra. Mas é isso. Acontece, né? Todos têm seu dia de Wells. Nem todo mundo é igual a Jill Ellis, que faz as invenções e dá certo, né? Vai lá, vou mudar tudo aqui, de repente mudei a Roran de posição e pronto. A gente não pode falar. Top. Tá super certo. Nossa, sinceramente. Que raiva. Mas enfim. Tem uma coisa que eu queria saber da Calan, que foi como, assim, encerrado o assunto de seleção, né? Agora é só um bate-papo. Você tem que estar interessado em saber, porque você veio até aqui, você ouviu até aqui, você está interessado. Como que você
como que você se envolveu assim com o jornalismo, de fazer as transmissões, porque eu acho uma coisa muito interessante, e algo que as ex-jogadoras brasileiras, algumas têm essa oportunidade, mas não é tanto quanto a gente vê lá fora, que a jogadora meio que se aposenta e muitas já têm um emprego assim em algum clube, fazendo transmissão. Como é que você se envolveu com jornalismo e chegou até a Band para comentar os jogos? Sinceramente, achei que você foi uma das melhores comentaristas porque na Copa do Mundo e também no Campeonato Brasileiro, porque você traz aquela coisa do campo, né? Você tem a vivência, você sabe do que você está falando ali. Não quero entrar no mérito da discussão de comentarista que nunca jogou bola, essas coisas, não é isso, mas não, claro. É diferente. Eu vim de 2 lesões seguidas do joelho no Santos, né? Eu machuquei em 2016, quando eu tava voltando pro campo, na transição, eu machuquei novamente. Então eu fiquei 2 anos sem jogar. E eu participei de um reality show na Band, que não tem nada a ver com futebol, mas era um reality show. E então, nesse período de 2 lesões, eu pensei várias vezes em parar de jogar. Porque eu fiquei deprimida total. Eu era uma jogadora que era titular, era capitã do Santos, era uma figura que estava ali na equipe santista, e eu senti muito ter ficado 2 anos parada, então eu já estava pensando em me aposentar. Só que eu pensei, bom, eu não vou aposentar sem nem tentar mais um ano jogando. Então eu vou tentar mais um ano jogando. Só que eu sabia que na comunicação em Santos seria uma coisa que eu não ia progredir tanto. Eu sabia que o mercado era em São Paulo. Então o Arthur, todo ano, ele vinha, falava comigo para eu jogar no Corinthians. Eu falava, Arthur, como é que eu vou largar o Santos? Eu sou capitão, impossível, tal. Vai pro Corinthians, vamos. Imagina, gente. E confesso que como santista, eu ressenti esse movimento. essa transição. Não, tá mas certo. Mas não cheguei a xingar. Confesso que não cheguei a xingar, mas senti. Precisava confessar. Mas a minha troca foi pensando exatamente nesse novo desafio dentro de campo, só que nessa transição do futebol para o jornalismo. Então, em 2018 eu topei vir pro Corinthians, mas eu sabia que no final do ano eu ia me aposentar já. Então, era um ano apenas de futebol feminino, eu sendo titular ou reserva, era só mais um ano, e o Corinthians ia me ajudar a me posicionar na minha carreira de jornalista. Quando foi só que eu vim 2 anos de lesão, então eu não era mais a zagueira que eu era antes, eu não tinha mais velocidade, estava totalmente para pegar esse ritmo. O Arthur também demorou para me colocar, para eu ter esse ritmo. Ele tinha a par da Mimi como zagueira titular. E eu fui sentindo isso cada vez mais, fui ficando muito desmotivada, porque eu precisava daquele up e eu não estava tendo. Então eu estava muito infeliz na carreira de futebol nesse meu último ano. Ao mesmo tempo, as meninas me abraçavam, me jogavam para cima, me ajudaram muito. Por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Porque realmente é um ambiente muito amigo, assim, é muito diferente de todos os clubes que eu fui em apenas um ano. Então, por isso que eu falo muito bem do Corinthians, eu sei o trabalho que eles têm, eu sei do projeto, eu sei muito bem do coração das meninas que estão ali dentro. O Arthur não coloca qualquer jogadora só para aparecer. Tem que cair certo no grupo, eu falo por experiência própria. E aí, eu tive um convite da Fox na Copa do Mundo masculino, o Arthur não me liberou para trabalhar. Aí eu falei, Arthur, eu nem tô jogando, eu tô no banco, é uma oportunidade que eu quero. E ele sabia que eu tava indo para um ano de transição. Ele falou, Calan, mas eu não posso te liberar 1 mês para isso, você é jogador de futebol. Eu falei, tudo bem. E aí teve a Copa do Mundo Sub-17 e Sub-20, eu acho que Sub-17 primeiro em agosto. E eu fiquei sabendo da Band, que a Band ia transmitir. E a Band veio com um convite para mim. E quando eu levei pro Corinthians, o Corinthians não me liberou mais uma vez. Então eu tive que escolher entre o futebol ou a transição para o jornalismo. Como eu já não estava feliz, como eu já não estava jogando, como eu já não estava realizada, e era o meu último ano, eu resolvi antecipar a minha aposentadoria de dezembro para agosto, pensando nessa transição. E era só apenas o Sub-17. Eu não sabia que ia ter Sub-20, nem Mundial futuramente, porque a Band não tinha fechado nada ainda. Só que eu resolvi apostar. Eu falei, não, eu vou apostar nessa oportunidade que seja só Sub-17, nem que eu ganhe só esse mês e no próximo ano eu não ganho mais. E apostei, e topei fazer Sub-17, e quando eu olho para trás há mais de há um ano mais ou menos, eu falo, nossa, como eu era verde, eu não tinha noção nenhuma, porque é um ambiente muito diferente, o momento que você entra para falar,
No início, eu falava, quando o narrador falava, começa o jogo, eu tava falando ainda, e eu só recebia no ponto, Calã, não pode falar, porque eu não sabia, não tinha essa experiência, não tinha essa vivência. E aí, futuramente, me ligaram falando da Sub-20, aí eu fiquei feliz, porque eu senti, gostaram do meu trabalho, bacana, legal. Só que mais que isso, eu vi que a Band estava apostando no futebol feminino. E cada vez mais eu tive mais certeza que eu estava no meu caminho certo, que... A escolha foi certa. Exato, né? A Band abriu espaço para o futebol feminino e no momento que eu falei, não, eu não vou mais jogar, eu vou apostar nisso. E aí a Band me contratou apenas pro Sub-17, depois me contratou pro Sub-20 e no início do ano eu recebi a grata surpresa que a Band ia fazer o Campeonato Brasileiro e o Mundial. Então fui contratada esse ano, de fato, eu sou da Band, não posso ter vínculo com nada, tanto que antes eu fazia parte da Corinthians TV, a Band pediu para eu sair e ser apenas da Band, e hoje eu sou contratada da Band, mas na aposta que a Band tem no futebol feminino. Então, essa minha transição, resumidamente, foi mais ou menos isso, né? Eu acho que eu mergulhei nesse sonho junto com a Band, graças a Deus deu super certo, e a Band, sem dúvida alguma, está muito feliz com o que está acontecendo na modalidade no país. Às vezes a gente... Trabalhar em televisão é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, você pensa... As pessoas pensam que é só chegar lá e falar qualquer coisa, comentar o que você sabe... Mas na hora que você tá ali no estúdio, não sei como que é o estúdio de vocês, mas onde eu trabalhava era tipo um estúdio pequeno, mas você tinha 3 câmeras enormes apontadas para você, e você tinha que responder. Às vezes o apresentador ou o comentarista te faz uma pergunta que tipo, você não faz a menor ideia do que a pessoa tá falando. Sim. Aquilo, você tem um espelho, né, que você segue, que é meio que o esqueleto do programa, e às vezes a pessoa, sei lá, por algum motivo ela fala um assunto completamente nada a ver, tipo, te pergunta uma coisa que não estava previsto, e aí você tem que se virar. Pensar, o que acontece, assim, eu sei que eu tenho a vivência de campo, eu sei que eu conheço os bastidores, eu tenho informações que nenhuma outra pessoa vai ter, e às vezes tem informações que eu nem posso falar, muito por causa da fonte, então eu só dou uma dica. No Twitter eu me seguro de muita coisa para falar, pra ter cuidado, realmente, porque as pessoas sabem quem são minhas amigas, eu sei que eu tenho informações que as pessoas pedem, não falo. Então eu tenho que segurar muita coisa para eu ter contato direto com as jogadoras, que são minhas amigas. Eu tive 13 anos de futebol feminino, eu tenho contato com treinadores, então muita coisa eu seguro para falar. E quando eu tô ali comentando os jogos, eu, sinceramente, eu penso muito mais no público do futebol feminino do que do público aleatório, que é o maior público. O público do futebol feminino é menor. Então, quando eu tô numa transmissão, eu penso em estar dando uma informação correta para vocês, por exemplo, do passe no DM, do que uma pessoa que tá chegando, que se eu falar a verdade ou não, eles vão acreditar, porque eu tô ali sendo uma formadora de opinião. Agora, para vocês que conhecem a modalidade, não. Vocês conhecem, então eu não posso falar nenhum absurdo para enganar vocês. Então eu me preocupo muito mais com o público que conhece a modalidade, que é muito pequeno, do que com a maioria que é aleatório. Então, assim, por exemplo, na Copa do Mundo, eu tinha total conhecimento da nossa seleção brasileira, mas na maioria dos países não. Então eu comecei um estudo em dezembro do ano passado, para conhecer as outras seleções. Eu ouvia podcast de vocês, eu falava com o Rafa, falei com a Amanda, falei com muita gente, para querer conhecer as outras seleções, vi jogos, para de fato eu estar por dentro daquilo. Então é muito fácil eu ter um ambiente a meu favor, mas o que falta em mim, uma coisa que eu venho, não o que falta, mas o que eu busco agregar, não só apenas o ambiente que eu conheço, mas a análise tática, como o time joga, o feeling que eu sinto na hora, entendeu? Então, eu busco agregar de fato, ela é jogadora, eu sei jogadora, eu sei o que acontece, eu sei como que funciona, eu tenho esse feeling, mas também eu quero agregar o feeling de o olhar, a análise dentro de campo, sabe? Falando pra treinadora. Próximo projeto, falando 2005, nem sei qual que é a Copa. A próxima bandeira que a gente vai levantar aqui. Mas é muito engraçado porque as pessoas, tipo, o público do futebol feminino, às vezes, a pessoa que manja mais um pouco, eles não entendem como funciona a TV aberta
E que você não vai sair simplesmente falando tudo aquilo que te der na telha Imagina. e revelando tudo. As pessoas acham que tá. Você acha que você tá no Twitter, que você tem 1000 seguidores. E tem gente que acha que, tipo, que a Calan tem poder sobre a programação da Band. Nossa, você não vai passar esse jogo ao vivo? Tipo, ela vai ter que ligar Clubista. lá. Tipo, né? É tudo culpa da Calan, sinceramente. Isso é mais engraçado. Você não passar tudo, fala que apoia. Gente, eu sou lá. Fala que apoia. Eu recebo minha grade na quinta-feira. Eu recebo minha grade, nem sei o que eu vou fazer no domingo. Nem sei quem vai ser o narrador. Quem vai ser. Eu recebo tudo na quinta, em cima da hora. Não sei o que eu vou fazer. E as pessoas não entendem isso. Por exemplo, teve uma situação que aconteceu recentemente do São Paulo não poder jogar no Morumbi porque a Band não deixou. As pessoas não entendem o que acontece numa TV, gente. Não é assim. A Band quer fidelizar o público todo domingo, 2 horas da tarde, futebol feminino. Você não pode mudar uma grade que tem dinheiro, que tem tudo isso, porque tem não meia dúzia, mas tem um público que quer o jogo no sábado pra jogar no Morumbi. Gente, não é assim, não é simples, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Acham ruim, sabe? É uma dúzia completa. É uma dúzia toda. Não, tô zoando. Mas assim, realmente. Porque assim, o pessoal. É aquilo que a gente tava falando no começo do podcast, de ver o futebol feminino como um produto. E você achar que você vai mudar toda uma programação, por exemplo, na época da Copa. Vamos tirar o programa do Datena do ar e colocar o futebol feminino pra poder rodar. E assim, gente, não é assim que funciona. Ninguém vai fazer caridade. Não é isso. Você não tá ali dando dinheiro porque tá sobrando esse dinheiro aqui, eu vou dar pro futebol feminino. As pessoas investem se elas vão receber algo em troca. Eu sou uma pessoa muito cética e eu meio que não acredito muito nessas coisas de fazendo caridade pro futebol feminino qualquer outra coisa. Outra coisa, Amanda, assim, que é o segmento que você tá dizendo. A Band não tá puxando o futebol feminino por caridade ou à toa. A Band tá puxando... É um projeto. Exatamente. Não é porque, coitado do futebol. Não, a Band não tá desse jeito. A Band tá puxando porque acredita totalmente na modalidade e tem um retorno, sim, pra eles. Claro. E é aquilo, né? O pessoal meio que se contenta com as migalhinhas que você vai ganhando do futebol feminino, assim, e acha que é isso, que tem que ser assim. Não, gente, tem que ter um projeto, tem que ter um planejamento. Ninguém tá jogando dinheiro fora. A Barclays não tá patrocinando a FAWSL porque eles são muito bons de coração. Os banqueiros resolveram que eles vão abrir a carteira para ajudar o futebol feminino. Gente, me poupe, né? Acorda, Alice. Exatamente. Então, é isso. Depois desse choque de realidade, da gente ter analisado a seleção, dado a nossa opinião sobre o que pode acontecer nesses 2 amistosos. A gente não sabe muita coisa da Polônia, né? Então não deu para falar muito. Mas, algo mais a acrescentar, Letícia? Não, eu estou aqui sozinha no meu trabalho. Ganhando hora extra. Ô, louca, até agora, gente. Tô indo embora agora, nesse instante. Eu fiquei aqui pra gravar, senão não ia dar tempo de chegar em casa. Porque sabe como eu tenho São Paulo, né, Calan? Tô aqui 1h40 da madrugada. Uau. No Pain No Gain. Só a gente mesmo faz essas coisas por... Só a gente que dá... Que tá fazendo as coisas de graça pro futebol feminino. Só a gente. Sinceramente. Tudo que eu falei não se aplica a gente, porque a gente tá ganhando nada. Só a consciência limpa de que estou ajudando da forma que posso. O palhaço mesmo, né? Sendo formado no nosso rosto. Eu com a minha maquiagem de palhaço falando que as pessoas precisam receber algo em troca para poder falar sobre futebol feminino. E tô aqui, enfim. É isso. Obrigada, Calan, por ter participado do podcast, por ter sempre falado com a gente também, que você acompanha. Realmente é muito gratificante, porque eu sou uma pessoa que é jogadora de seleção, jogou no Santos, jogou no Corinthians, jogou no Centro Olímpico, times consagrados, e pra gente é muito importante que você acompanhe o podcast. Então, muito obrigada por participar. Meninas, obrigada. De fato, acompanho vocês há um tempo, antes do passe no DM.
E cada uma de vocês, a Duane, a Amanda, a Letícia. Fiquei em choque agora. Será que E a ela gente tá ouve? junto. Quê? Ouvi Estamos juntos aquele? levantando a mesma bandeira. Sempre que precisar, pode chamar que a gente vai participar destes podcasts. Tá bom, Calan, agora fixa no passo no dedo. Duane, você perdeu seu espaço. Até comprar um microfone. Tchau. Tchau, Mas é gente. isso, obrigada de novo. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, Calan. Até a próxima, Beijo. pessoal. Um beijo, tchau, tchau.